No jantar da minha família, descobri que minha mãe tinha decidido o meu futuro sem me perguntar, e isso mudou tudo. A noite estava quente, daquela maneira abafada que só uma cidade grande do Brasil conhece perto do fim do ano. O restaurante onde o jantar aconteceria era elegante, iluminado com luz âmbar, cheio de arranjos florais que pareciam ter sido escolhidos para impressionar mais do que para decorar. Era o jantar de ensaio, aquele momento simbólico antes do casamento, onde tudo deveria ser leve, carinhoso, íntimo. Mas eu, Madalena, sempre soube que com minha família nada era leve, nunca foi. Miguel, meu noivo, apertava minha mão com naturalidade, mas eu sentia a atenção dele. Ele conhecia bem a dinâmica entre mim e minha família, especialmente com minha mãe, Sônia, uma mulher treinada a vida inteira para parecer elegante, controlada e dona da razão, mesmo quando estava completamente errada. Meu pai, Marciano, estava ao seu lado, orgulhoso apenas por estar ali, mesmo sem entender metade do que acontecia ao seu redor. Minha irmã, Selene, estava linda como sempre, com aquele sorriso doce que enganava qualquer um, menos eu. O jantar seguia normalmente até que Sônia, com seu típico ar de quem está prestes a ser a estrela de um espetáculo, levantou-se. Bateu suavemente a taça com uma colher, atraindo os olhares de todos. Era o tipo de coisa que ela fazia desde que eu era criança, transformar absolutamente qualquer momento em um palco para si mesma. Queridos, obrigada por estarem aqui, ela disse com aquele sorriso treinado, frio e impecável. Hoje tenho um anúncio muito importante para fazer. Algo que vai ajudar a nossa família e especialmente a minha filha Selene. Senti Miguel me olhar de lado, como se pressentisse a tempestade. Como todos sabem, Selene está passando por um momento difícil, continuou Sônia, colocando a mão sobre o peito de maneira dramática. E como família, nós sempre ajudamos uns aos outros. Por isso, decidimos que a casa que os pais do Miguel deram para Madalena e Miguel será cedida para Selene morar. Um silêncio pesado caiu sobre o salão, e os convidados olharam para mim como se esperassem que eu sorrisse, agradecesse, confirmasse, me curvasse ao sacrifício que nem fui consultada para oferecer. Sônia sorriu satisfeita. Miguel apertou minha mão, não de nervosismo, mas de apoio absoluto. Eu não reagi, não pisquei, não chorei, não sorri. Na minha família, silêncio sempre foi interpretado como concordância. E Sônia sabia disso. Ela acreditava que eu, como sempre, aceitaria. Que eu seria a filha forte, a que aguenta tudo, a que engole tudo, a que entende melhor, a que ajuda mesmo quando não pode mais. A que fica com o quarto menor, que empresta dinheiro da própria poupança para bancar a viagem da irmã, a que resolve, organiza, salva, sustenta. Mas naquele momento, enquanto meus pensamentos giravam, algo diferente aconteceu dentro de mim. Não foi raiva, não foi medo, foi lucidez. Era como se pela primeira vez na vida eu enxergasse minha família sem a névoa emocional que sempre me cercou. O jantar, que deveria ser um ritual amoroso, transformou-se num tribunal silencioso. As pessoas ao redor murmuravam, algumas sorrindo sem graça, outras nitidamente curiosas para ver minha reação, como se esperassem a velha Madalena, a resistente, a que nunca causa problemas, a que entende tudo, assumir seu papel de mártir. Selene, então, aproximou-se um passo, os olhos brilhando com falsa humildade. Mana, obrigada. Você não sabe o quanto isso significa para mim, disse ela com a voz mansa, doce, ensaiada. Aquela frase foi o gatilho. Não apenas pelo conteúdo, mas pela entonação. Havia algo ali ensaiado, preciso, calculado. Aquele obrigada não tinha gratidão, tinha expectativa. Uma certeza implícita de que eu faria exatamente o que eles queriam. Eu ouvi passos próximos. Olhei para a mesa do fundo, onde Amadeu e Miriam, os pais do Miguel, assistiam à cena com uma mistura de incredulidade e desconforto.
Eles haviam nos dado aquela casa como símbolo de início, de futuro, e agora viam minha família tratando aquilo como um presente coletivo, como se eu fosse apenas uma extensão deles, sem vida própria. Pela primeira vez, eu respirei fundo e percebi: não ia mais aceitar. Não naquela noite, não naquele restaurante, não naquele papel que me aprisionou por anos. Minha mãe deu um passo à frente como se esperasse meu discurso emocionante de gratidão. Mas eu erguei o queixo, respirei fundo e deixei sair a frase que mudaria tudo. Na verdade, mãe, acho que houve um grande mal-entendido. E assim, pela primeira vez em quase 30 anos, o silêncio não foi meu inimigo, foi o meu limite. E Sônia percebeu isso tarde demais. O ar do restaurante pareceu mudar assim que pronunciei aquelas palavras. Não foi um escândalo, não foi um grito, mas minha família sempre soube reconhecer quando eu deixava de ser a filha que entende tudo para me tornar alguém que finalmente não aceita ser atropelada. Sônia arregalou minimamente os olhos, como se tivesse levado um tapa invisível. Selene congelou com um sorriso cortado pela metade. Marciano ergueu a cabeça com uma expressão entre o susto e a irritação. Já Miguel, ao meu lado, apenas respirou fundo. Não de medo, mas de alívio. Mal-entendido? Repetiu Sônia, com aquele tom doce que ela usava quando estava prestes a manipular uma situação inteira. Filha, está tudo certo. Já conversamos sobre isso em família. Em família. O clássico. Quando ela dizia em família, significava que ela e Selene decidiram e Marciano acenou para evitar conflito. Eu nunca fiz parte de decisão nenhuma, só era informada como executora de tarefas. Mãe, eu disse com calma, vocês não conversaram comigo, vocês conversaram entre si, e isso não é a mesma coisa. A frase caiu como uma lâmina fina no centro da mesa. Selene deu 2 passos para frente, agora com a voz quebradiça, quase teatral. Madalena, por favor, eu realmente não tenho para onde ir. Minha vida está uma bagunça. Eu achei que você entenderia, como sempre entende. Era isso, o velho roteiro. Eu ser a salvadora, a que se sacrifica, a que cede, a que entende, a que doa, a que entrega. Selene continuou, agora ampliando a voz para que os convidados próximos ouvissem. Eu achei que você não se importaria em me ajudar, pelo menos até eu me estabilizar. Não é isso que irmãs fazem? Ela lançou a frase como se fosse um golpe emocional, e eu vi vários olhares ao redor ficarem divididos, como se já estivessem prontos para me julgar. Selene sempre foi boa nisso, moldar narrativas. Fazia isso desde pequena, sempre com Sônia como roteirista e Marciano como aval silencioso. Mas algo estava diferente naquela noite. Eu senti Miguel se mover ao meu lado, pousando a mão em minhas costas, como quem diz, estou aqui, faça o que você precisa fazer. Eu ergui o queixo e encarei os olhos de Selene. Não, Selene, isso não é o que irmãs fazem. Pelo menos não irmãs de verdade. Ela piscou confusa e ofendida ao mesmo tempo, e antes que qualquer um tentasse interferir, completei. E além disso, existe um detalhe que nenhum de vocês mencionou, talvez porque nem se deram ao trabalho de perguntar. O salão inteiro pareceu ficar mais quieto. Até Sônia, que nunca recuava, deu um passo para trás. Foi então que vi Miriam e Amadeu, pais de Miguel, trocando olhares sérios. Eles sabiam que havia algo errado. Eles conheciam a origem da casa, conheciam o valor emocional e financeiro daquele presente. Era algo feito para o nosso futuro, não para servir como tábua de salvação em mais um drama familiar que minha mãe e minha irmã criavam. Eu respirei fundo, lembrando do documento que havíamos assinado, o acordo, a proteção legal, a garantia de que ninguém, absolutamente ninguém, poderia usar aquela casa sem a nossa autorização. Era uma cláusula pensada justamente para evitar abusos de terceiros, abusos como este.
Mas eu não revelaria isso ainda. Não tão rápido. Porque antes eu precisava encarar algo maior. Minha própria história. Desde criança, eu fui moldada para ser a que aguenta. Quando Selene queria o quarto maior, eu fiquei com o pequeno, porque ela recebe mais visitas. Quando meus pais usaram parte do meu dinheiro para pagar um curso dela, foi porque ela precisava mais. Quando eu estudava, trabalhava e economizava para ter algo meu, Sônia dizia coisas como: "Você é forte, Madalena. Você entende melhor as coisas." Ser forte para eles significava ser descartável, permitir que levassem o que é meu, ser o recurso disponível. Eu não percebia que, ao aceitar, estava sustentando uma estrutura inteira feita para beneficiar Selene, enquanto eu era invisível. Mas agora não mais. Eu voltei para a mesa, olhei diretamente para Sônia e, por um segundo, vi algo que nunca tinha visto antes: medo. Ela sabia que não tinha controle sobre aquela situação. Pela primeira vez, eu não estava reagindo emocionalmente. Eu estava racional, firme, sólida, e isso deixava qualquer manipulador completamente perdido. "Mãe", eu disse, tranquila, "a casa não pode ser cedida. Não temos essa opção." "Claro que tem. É só vocês aceitarem. Por que dificultar?" Eu sorri, de um modo que a desarmou. Porque não é uma escolha, é uma regra. Os olhares ao redor ficaram mais atentos. Selene franziu a testa. "Regra? Que regra?" Miguel se aproximou um passo de mim, deixando claro que me apoiava completamente. Eu finalmente soltei. "A casa está em um fundo protegido, mãe. Um bem legalmente registrado como patrimônio do casal, que não pode ser usado por terceiros, nem alugado, nem emprestado, nem cedido, nem para você, nem para Selene, nem para ninguém." Sônia empalideceu. Selene ficou sem fala. Marciano abriu a boca, tentando entender o que isso significava. E eu continuei, com a calma de quem não tinha mais medo. "Se alguém que não seja eu ou o Miguel morar lá, perdemos o imóvel. Ele volta para o patrimônio protegido da família dele. É contrato, é lei." O salão inteiro pareceu congelar no mesmo instante. Aquela não era só uma resposta. Era o limite que eu nunca tinha imposto. E foi aí, exatamente nesse momento, que percebi uma verdade que demorou quase 30 anos para surgir. A primeira pessoa que precisava me escolher era eu mesma. O silêncio que se instalou após minha explicação foi tão denso que parecia modificar até a temperatura do restaurante. Ninguém se mexia, ninguém piscava. Era como se todos estivessem esperando que Sônia retomasse o controle. Afinal, ela sempre retomava. Mas desta vez, algo essencial tinha mudado. Ela não tinha mais o roteiro na mão. Sônia abriu e fechou a boca 2 vezes, como se fosse dizer algo, mas nada saía. Só então percebi o quanto minha mãe dependia do improviso emocional. Ela sempre acreditou que, se reagisse rápido o suficiente, conseguiria inverter qualquer situação. Mas, diante de uma palavra que ela raramente conseguia enfrentar, lei, seu repertório se dissolvia. Marciano foi o primeiro a falar. "Contrato? Como assim contrato? Você assinou alguma coisa sem avisar a gente, Madalena?" A pergunta me atravessou como uma seta, não pela dureza, mas pelo absurdo. Avisar vocês? Eu tinha 29 anos, ia me casar, tinha minha vida, e ainda assim, para ele, eu devia satisfação sobre um presente que nem era da família deles. "Pai", respondi, ainda educada, apesar do nó na garganta, "eu não assinei nada sem avisar a única pessoa com quem eu deveria conversar sobre isso, o Miguel. E foi justamente ele quem quis incluir a cláusula." Miguel assentiu, firme. "Quando meus pais nos deram a casa, eles quiseram garantir que fosse algo nosso, não um recurso para terceiros. Era um presente para começarmos nossa vida juntos." Sônia finalmente encontrou a voz, uma voz trêmula, mas carregada daquele veneno silencioso que ela usava quando percebia que estava perdendo. "Então é isso?" Ela sussurrou. "Você prefere a família dele e a sua própria família?"
Eu quase ri, não da frase em si, mas do quanto ela era previsível. Era exatamente o tipo de argumento que ela usava quando queria me fazer sentir culpa. Não é questão de preferência, é questão de respeito. A palavra caiu como um tijolo sobre a mesa. Selene deu um passo à frente, agora mais desesperada do que orgulhosa. Madalena, por favor, você sabe que eu não tenho nada. Você sabe que a mamãe só quer ajudar. Por que você está sendo tão dura? É só por um tempo, só até eu me estabilizar. De novo, por um tempo, até me estabilizar. O mesmo discurso que eu ouvi a vida inteira, sempre que ela queria algo meu. Selene, Eu disse, pela primeira vez usando um tom que ela não reconhecia. Isso não é ajuda, e você sabe disso. ela piscou, tentando manter as lágrimas nos olhos, mas a máscara estava começando a rachar. Como assim não é ajuda? Ela perguntou com a voz falha. Eu respirei fundo. Ajuda é quando existe pedido, não imposição. Ajuda é quando alguém pergunta, não quando decide por mim. Ajuda é quando existe respeito. E não existe respeito quando vocês tratam a minha vida como se fosse sua propriedade. Sônia finalmente perdeu a compostura. O rosto dela corou, não de vergonha, mas de frustração. Propriedade? Agora você fala como se fosse uma estranha, como se não fôssemos sua família? Você sempre foi tão exagerada, Madalena, sempre fazendo drama, sempre achando que todo mundo quer tirar alguma coisa de você. A frase girou no ar, pesada, dura, distorcida. E aí, algo aconteceu. As pessoas começaram a perceber. Vi Amadeu erguer uma sobrancelha em pura reprovação. Vi Miriam cruzar os braços numa postura de quem observa e julga, e claramente não aprovava o que via. Vi alguns convidados murmurando entre si, trocando olhares incômodos, percebendo que aquela situação não era sobre ajuda, mas sim sobre controle. Sônia percebeu isso também, e o rosto dela mudou instantaneamente. Ela percebeu que ela estava perdendo o público, e como uma atriz experiente que sempre foi, tentou retomar o papel. Ela inspirou fundo, passou a mão pelos cabelos, ajeitou a postura e falou com um tom de voz que não condizia com a confusão nos olhos. Filha, você está confundindo tudo. Não houve imposição, houve amor. Sempre fizemos tudo por você, sempre te protegemos, sempre te amamos. Eu senti Miguel se mover ao meu lado, se aproximando como um escudo silencioso. Ele conhecia essa estratégia, ele sabia o que vinha a seguir. Mãe, eu disse com firmeza, amor não é controle, e vocês nunca me protegeram, vocês me usaram. A frase, pela primeira vez na minha vida, saiu com facilidade, sem dor, sem hesitação, como se estivesse esperando há anos para ser dita. E aí, como último recurso, Sônia apelou para o golpe final. Você está sendo injusta, Madalena. Nós só queremos o melhor para sua irmã. Ela precisa, ela merece. Eu encarei. E eu? Perguntei. Quando foi que vocês quiseram o melhor para mim? Silêncio. Silêncio absoluto. Pela primeira vez, eles não tinham resposta. Sônia abriu a boca, mas não disse nada. Selene baixou os olhos. Marciano afundou na cadeira. E então, eu percebi. Pela primeira vez, o roteiro não estava mais nas mãos deles, estava nas minhas. O salão inteiro observava, não com julgamento, mas com entendimento. A atmosfera não era mais de estranhamento, mas sim de revelação. Era como se todos naquele ambiente estivessem assistindo em tempo real a queda de um império baseado em manipulação emocional. E a cada palavra que eu dizia, eu derrubava mais um tijolo dessa construção que me aprisionou por tantos anos. O olhar de Miguel encontrou o meu. Ele sorriu de leve e, naquele instante, eu soube. Eu estava finalmente me libertando. A essa altura, o restaurante inteiro já entendia que aquela noite não seria lembrada pelo jantar, nem pelo evento pré-casamento. Seria lembrada porque, pela primeira vez em quase 3 décadas, eu, Madalena, havia decidido não ser mais o pilar silencioso, a responsável por manter a paz às custas da minha própria vida. E minha família
Não sabia o que fazer com isso. Selene finalmente encontrou a voz, mas ela saiu trêmula, quase infantil. Madalena, por favor, você não pode fazer isso comigo. Eu a encarei e era estranho perceber algo tão novo. Empatia sem submissão, pena sem culpa, compreensão sem que isso me obrigasse a ceder. Selene, respondi, eu não estou fazendo nada com você, estou fazendo algo por mim. Existe uma diferença enorme. Ela balançou a cabeça e pela primeira vez vi que não havia apenas manipulação, havia desespero genuíno. Mas aquele desespero tinha uma origem que, pela primeira vez, eu estava vendo sem filtros. Ela nunca aprendeu a se virar sozinha. Minha mãe a criou como se ela fosse de vidro, e ao mesmo tempo como se o mundo tivesse a obrigação de carregá-la. Selene nunca teve a chance de amadurecer, porque Sônia nunca quis que ela amadurecesse. Sônia, percebendo meu olhar, apressou-se em dizer: se sua irmã está assim é porque nós fizemos tudo por vocês, sempre demos tudo. Eu virei o rosto para ela, finalmente colocando a verdade para fora. Não, mãe, vocês não deram tudo. Vocês deram tudo a Selene e esperaram que eu desse o resto. A frase acertou Sônia em cheio. Ela tentou se recompor, mas suas emoções já estavam desmoronando como um castelo de areia. Foi então que algo inesperado aconteceu. Miriam, a mãe do Miguel, sempre discreta, sempre educada, levantou-se lentamente. O salão se calou instantaneamente. Ela era uma figura respeitada, e todos sabiam que quando alguém assim se levantava em meio a um conflito, era porque iria dizer algo importante. Posso falar? Ela disse com gentileza. Claro, Miriam, sempre um prazer ouvi-la. Sônia a interrompeu, não de maneira grosseira, mas de forma precisa, firme, impecável. Sônia, estou tentando entender o que aconteceu aqui hoje. Ela olhou ao redor, avaliando o ambiente. A essa altura, o restaurante inteiro já entendia que aquela noite não seria lembrada pelo jantar, nem pelo evento pré-casamento. Seria lembrada porque pela primeira vez em quase 3 décadas, eu, Madalena, havia decidido não ser mais o pilar silencioso, a responsável por manter a paz às custas da minha própria vida. E minha família não sabia o que fazer com isso. Selene finalmente encontrou a voz, mas ela saiu trêmula, quase infantil. Madalena, por favor, você não pode fazer isso comigo. Eu a encarei. E era estranho perceber algo tão novo. Empatia sem submissão. Pena sem culpa. Compreensão sem que isso me obrigasse a ceder. Selene, respondi, eu não estou fazendo nada com você. Estou fazendo algo por mim. Existe uma diferença enorme. Ela balançou a cabeça e pela primeira vez vi que não havia apenas manipulação, havia desespero genuíno. Mas aquele desespero tinha uma origem que, pela primeira vez, eu estava vendo sem filtros. Ela nunca aprendeu a se virar sozinha. Minha mãe a criou como se ela fosse de vidro e, ao mesmo tempo, como se o mundo tivesse a obrigação de carregá-la. Selene nunca teve a chance de amadurecer, porque Sônia nunca quis que ela amadurecesse. Sônia, percebendo meu olhar, apressou-se em dizer: se sua irmã está assim, é porque nós fizemos tudo por vocês, sempre demos tudo. Eu virei o rosto para ela, finalmente colocando a verdade para fora. Não, mãe, vocês não deram tudo. Vocês deram tudo a Selene e esperaram que eu desse o resto. A frase acertou Sônia em cheio. Ela tentou se recompor, mas suas emoções já estavam desmoronando como um castelo de areia. Foi então que algo inesperado aconteceu. Miriam, a mãe do Miguel, sempre discreta, sempre educada, levantou-se lentamente. O salão se calou instantaneamente. Ela era uma figura respeitada, e todos sabiam que quando alguém assim se levantava em meio a um conflito, era porque iria dizer algo importante. Posso falar? Ela disse com gentileza. Sônia arregalou os olhos, surpresa, mas tentou sorrir. Claro, Miriam, sempre um prazer ouvi-la. Miriam a interrompeu.
Não de maneira grosseira, mas de forma precisa, firme, impecável. Sônia, eu estou tentando entender o que aconteceu aqui hoje. Ela olhou ao redor, avaliando o ambiente. Este jantar era para celebrar a união dos nossos filhos. E do nada, você anunciou que a casa que demos como presente seria usada sem o consentimento deles. Isso não é um mal-entendido. Isso é uma invasão. Sônia ficou imóvel. Selene murchou. Marciano afundou mais ainda no assento. Eu e Amadeu, continuou Miriam, demos aquela casa com o maior carinho do mundo. Não demos para vocês, não demos para sua família, demos para Madalena e Miguel, para que eles começassem a vida deles. Então, com todo respeito, sua atitude foi desrespeitosa. Tenho certeza que naquele segundo, se alguém deixasse cair um garfo, o som ecoaria como um trovão no salão. O impacto daquelas palavras era tão grande que chegava a mudar o ar. Sônia abriu a boca, mas Miriam não deu chance para interrupção. E antes que você diga que fez isso por amor ou por preocupação com Selene, amor não funciona assim. Amor não se impõe. Amor não manipula. Amor não passa por cima da autonomia dos outros. Se você realmente quisesse ajudar, teria conversado com sua filha, não feito um anúncio público. Era como assistir um espelho sendo colocado diante da minha mãe. E ela se viu, talvez pela primeira vez, sem o brilho que sempre achou que tinha. Amadeu se levantou também, calmo, direto. E mais uma coisa, ele disse, olhando para Marciano. O contrato existe justamente para proteger o casal de interferências externas. Essa casa não é moeda de troca, não é solução improvisada, é o início da vida deles. E nós a protegeremos como tal. Senti Miguel se erguer ao meu lado com um orgulho silencioso e algo em mim se aqueceu. Pela primeira vez na vida, alguém fora de mim estava me defendendo. Não era eu contra o mundo, era eu ao lado de alguém e sendo respeitada por isso. Marciano finalmente se mexeu, parecendo acordar de um longo torpor. Nós só queríamos ajudar a Selene, murmurou, como quem tenta justificar uma decisão que ele mesmo não tomou. Amadeu respondeu com uma calma cortante. Ajudar alguém não significa sacrificar outro. Ajudar não pode ter uma vítima. As palavras ricochetearam como ondas pelo salão. Então, tudo desabou de vez. Sônia perdeu o controle. Vitimização! É isso! Ela gritou, a voz embargada, finalmente sem disfarces. A Madalena sempre faz isso, sempre se coloca como coitada, sempre acha que o mundo está contra ela. Eu a encarei e os olhos dela cintilaram, não de raiva, mas de medo, porque ela finalmente percebeu. Eu não estava recuando, eu não estava chorando, eu não estava me explicando, eu estava apenas livre. Mãe, falei com um tom firme que não precisei elevar para ser ouvido. Eu não estou vitimizando, eu sou adulta e estou assumindo minha vida. Você é que não sabe lidar com isso. Sônia empalideceu. Selene chorava. Marciano parecia mais perdido do que culpado. E pela primeira vez, eu sabia. O conflito não estava sendo criado por mim. Ele estava sendo revelado por eles. Quando olhei ao redor, vi algo que nunca imaginei. Ninguém estava do lado deles. Nem mesmo Selene, que agora parecia perceber o tamanho da armadilha emocional em que sempre viveu. E eu senti algo que nunca tinha sentido em toda a minha vida. Paz dentro do caos. A verdade tinha sido dita, o limite tinha sido imposto. E naquele instante, eu compreendi que não havia mais volta. Eu não era mais a Madalena que aguenta tudo. Eu era a Madalena que finalmente escolhia a si mesma. Depois do colapso emocional da minha mãe, o salão inteiro parecia suspenso no ar,
como se ninguém ousasse respirar fundo antes de entender qual seria o próximo passo. Era curioso observar aquilo. Pela primeira vez, minha família não era o centro admirado da festa, era o centro do choque. E não por minha causa, mas pelas atitudes deles. Sônia estava sentada agora, os olhos marejados, o batom borrando nos cantos da boca, gesto que para ela significava desespero absoluto. Marciano tentava dizer algo, mas a mão dela o segurava pelo braço, não como pedido de apoio, mas como uma tentativa de controlar até a respiração dele. Selene chorava, mas não era o choro estratégico que ela sempre usou para manipular situações. Era um choro confuso, infantil, como se ela finalmente estivesse enxergando que o mundo não a girava como prioridade. E ali, enquanto todos os ruídos do restaurante pareciam se dissolver, eu senti Miguel apertar meu ombro com firmeza, como quem diz: "Continue, você já foi longe demais para voltar." Depois do colapso emocional da minha mãe, o salão inteiro parecia suspenso no ar, como se ninguém ousasse respirar fundo antes de entender qual seria o próximo passo. Era curioso observar aquilo. Pela primeira vez, minha família não era o centro admirado da festa, era o centro do choque. E não por minha causa, mas pelas atitudes deles. Sônia estava sentada agora, os olhos marejados, o batom borrando nos cantos da boca, gesto que para ela significava desespero absoluto. Marciano tentava dizer algo, mas a mão dela o segurava pelo braço, não como pedido de apoio, mas como uma tentativa de controlar até a respiração dele. Selene chorava, mas não era o choro estratégico que ela sempre usou para manipular situações. Era um choro confuso, infantil, como se ela finalmente estivesse enxergando que o mundo não a girava como prioridade. E ali, enquanto todos os ruídos do restaurante pareciam se dissolver, eu senti Miguel apertar meu ombro com firmeza, como quem diz: "Continue, você já foi longe demais para voltar." Eu inspirei fundo e disse: "Mãe, eu não quero brigar. Eu nunca quis. Mas vocês estão me pedindo mais uma vez para abrir mão da minha vida. E desta vez, não dá." Sônia levantou o rosto rapidamente, como se aquela frase fosse uma agressão imperdoável. "Abrir mão?" ela repetiu, quase ofendida. "Nós só pedimos uma coisa, só uma, depois de tudo o que fizemos por você." Amadeu, ainda de pé, cruzou os braços. "Fez?" ele perguntou com um tom direto. "Ou exigiu? Existe uma grande diferença." Sônia o ignorou ou tentou. Ela virou-se para mim, a voz falhando. "Madalena, você sempre foi forte, sempre soube lidar com tudo. A Selene não. Ela nunca teve sua maturidade, sua estabilidade. Ela precisa mais." A velha frase, a velha justificativa. Foi então que percebi. Minha mãe sempre acreditou que eu era forte porque era conveniente para ela. Minha força sustentava todas as vezes que tiraram algo meu. Minha força sustentava Selene. Minha força alimentava o conforto emocional deles. Mas minha força para mim mesma nunca serviu de nada. "Mãe", eu disse com calma absoluta, "ser forte não significa ser explorada. Ser forte não significa doar tudo. Ser forte não significa ser destruída para manter todo mundo confortável." O silêncio endureceu ao nosso redor. Selene, tremendo, finalmente levantou a cabeça. "Então, você não vai me ajudar?" Eu olhei para ela e por um momento senti algo que não sabia identificar. Empatia sem culpa. Eu não a odiava. Eu não desejava mal a ela. Eu apenas tinha finalmente entendido que ela não era minha responsabilidade. "Selene, eu posso te ajudar, mas não com a casa, não cedendo o único pedaço de vida que eu construí para mim. Eu posso te ajudar com orientação, com apoio emocional, com conselhos, mas não sacrificando o que é meu."
Ela piscou lentamente, chorando com mais sinceridade do que eu já tinha visto em toda a nossa vida. Eu só não sei viver sem a mamãe. A frase me atravessou, não como ataque, mas como revelação. Selene não era apenas manipulada, ela era dependente emocionalmente de Sônia. A vida inteira dela tinha sido moldada para isso. E Sônia finalmente percebeu que perderia o controle se Selene entendesse essa verdade. Selene! Ela exclamou, levantando-se de repente. Não diga isso! Você não é dependente de ninguém! Nós sempre fizemos tudo juntas! A palavra sempre saiu como uma confissão. Fizemos tudo juntas. Não era maternidade, era a posse. Eu respirei fundo e, pela primeira vez, falei o que nunca tive coragem de dizer. Mãe, você criou a Selene para precisar de você. E criou a mim para suprir o que você não podia dar a ela. Cada um de nós teve um papel fixo nessa família, e eu não quero mais o meu. Sônia ficou pálida. Amadeu passou a mão no rosto, cansado. Selene me olhou como se eu tivesse rasgado um véu que ela nem sabia que existia. Como assim, papel? Ela sussurrou. Eu toquei a mão dela com sinceridade. Você sempre foi a protegida, Selene, e eu sempre fui a responsável. Mas esse sistema não é justo para nenhuma de nós, nem para você. Ela engoliu seco e então fez a pergunta que eu nunca imaginei ouvir dela. Então, o que eu faço? E naquele instante, senti que todo o salão estava prestes a ouvir o que eu diria. Mas eu não queria transformar a minha irmã num espetáculo. Eu me aproximei, falei baixinho para ela, mas ainda audível o suficiente para quem estivesse perto. Você começa vivendo sua própria vida, sem esperar que a mamãe resolva tudo, sem esperar que eu resolva tudo. Você vai precisar aprender, e vai ser difícil, mas vai ser o seu caminho, não o de outra pessoa. Selene chorou, não para manipular, não para convencer, mas porque finalmente estava entendendo que o mundo não haveria como a criança eterna que minha mãe queria que ela fosse. Então, Sônia explodiu de vez. Isso é culpa sua, ela gritou, apontando o dedo para mim. Você está envenenando sua irmã contra mim. Você sempre quis destruir a ligação que nós temos. Amadeu deu um passo à frente, sem hesitar. Dona Sônia, a única pessoa destruindo alguma coisa aqui é a senhora. A Madalena só está defendendo o que é dela, e ninguém tem esse direito mais do que ela. Foi aí que Sônia percebeu algo que a destruiu mais do que qualquer argumento meu. Eu tinha alguém ao meu lado, alguém que me enxergava, alguém que me defendia, alguém que eu escolhi e que eu não perderia por causa das expectativas dela. A voz dela se quebrou. Madalena, você não precisa fazer isso. Ainda dá tempo de voltar atrás. Eu respirei fundo e, com uma tranquilidade que nunca imaginei possuir, respondi. Mãe, eu não estou indo contra você. Eu estou indo a favor de mim. E isso? Ela não sabia como responder. Aquela noite, que começou como um jantar de ensaio e terminou como uma confissão pública de séculos de desequilíbrios, parecia nunca acabar. O salão ainda estava cheio, mas agora ninguém falava. Ninguém tentava fingir que era apenas uma discussão familiar. Não havia mais sussurros, nem olhares disfarçados. Havia apenas a verdade, exposta, crua, impossível de recolher. Sônia estava sentada, inquieta, tentando recompor a postura, mas já não havia mais pose para sustentar. Marciano olhava para o vazio como se tivesse sido arrancado de um transe que durou sua vida inteira. Selene, com o rosto vermelho e inchado, tentava limpar as lágrimas com o guardanapo amarrotado. E eu
Eu sentia um tipo de silêncio que nunca havia sentido dentro do meu peito. Não era medo, não era tensão, era espaço, meu próprio espaço. Miguel tocou minha mão e inclinou a cabeça, indicando que se eu quisesse poderíamos ir embora. Mas eu sabia que ainda faltava uma palavra, não para eles, mas para mim mesma. Eu olhei para minha mãe. A senhora sempre acreditou que eu seria a filha que nunca sairia do seu controle, que me calaria, que cederia, que sacrificaria tudo. Mas, mãe, respirei fundo. Eu cresci. Sônia levantou o rosto devagar, com os olhos marejados, não de tristeza, mas de incredulidade. Cresceu para me abandonar? Ela sussurrou. Eu neguei com a cabeça. Não, cresci para me escolher. Cresci para construir uma vida que não gira em torno das suas expectativas. Cresci para deixar de ser a ponte que sustenta todo mundo enquanto ninguém sustenta a mim. Ela apertou o guardanapo com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu sempre fiz tudo por vocês, murmurou. Miguel respirou fundo ao meu lado. Miriam e Amadeu observavam com respeito silencioso. Eu respondi com calma. Não, mãe. A senhora sempre fez tudo para controlar o que nós éramos para você, e isso é muito diferente. A frase a atingiu como uma verdade impossível de negar. Ela desviou o olhar. Selene fungou, ainda processando tudo. E o que acontece agora? Ela perguntou com voz fraca. Eu sorri com gentileza. Agora começa a sua vida. A vida de verdade, não a vida escrita pela mamãe, mas a sua. E eu posso até te apoiar, mas não posso viver ela por você. Selene balançou a cabeça, devagar, concordando pela primeira vez, sem resistência. Marciano pigarreou, parecendo ter encontrado parte da própria voz. Madalena, filha, talvez a gente tenha exagerado. Talvez sua mãe tenha... Sônia virou-se para ele com um olhar cortante. Mas, pela primeira vez, ele não recuou. Sônia, por favor. A voz dele era baixa, sincera, quase quebrada. A gente passou do limite. Ela congelou. Selene arregalou os olhos. O salão inteiro pareceu vibrar com o choque daquele momento. Sônia estava sozinha, sem plateia, sem aprovação, sem apoio. E pela primeira vez, ela percebeu que aquela estratégia não funcionava mais. Foi então que Miriam se levantou novamente, com sua calma imbatível. Acho que já temos o bastante por hoje, disse ela. Não há mais nada que precise ser decidido aqui. O casamento vai ocorrer. A casa é deles. E os limites estão estabelecidos. Sônia abriu a boca, mas Miriam ergueu um dedo, gentil, porém firme. E aconselho, ela disse, que vocês respeitem esses limites, pela primeira vez. Aquela frase caiu como uma sentença. Mas não era condenação, era libertação. Para mim, e talvez até para Selene. Miguel apertou meu braço e disse, vamos? Eu olhei ao redor. O salão parecia menor, menos sufocante, menos meu peso, mais meu passado. Vamos, respondi. E nós saímos, de mãos dadas, sem olhar para trás. Mas antes de cruzar a porta, ouvi minha mãe chamar, com a voz mais baixa que já ouvi dela. Madalena. Eu parei. Virei-me. Ela estava de pé, mas instável, como se finalmente tivesse percebido que não comandava mais aquele palco. Seus olhos estavam vermelhos, não de fúria,
mas de uma vulnerabilidade que sempre existiu, mas que ela nunca permitiu que o mundo visse. Eu não sei viver sem vocês, ela disse. E por mais doloroso que fosse ouvir aquilo, era exatamente o que eu já havia percebido naquela noite inteira. Eu respirei fundo e respondi. Então, talvez seja a hora de aprender, mãe. Ela engoliu seco. No fundo, sabia que era verdade. Eu dei um último aceno, sem rancor, sem culpa, sem vitimismo. Apenas liberdade. E saí pela porta com o Miguel. No dia seguinte, fiz tudo o que precisava para fechar os ciclos. Troquei as chaves da casa, bloqueei contatos, organizei meu e-mail e reforcei a cláusula do contrato com a advogada. E respirei fundo. Pela primeira vez, eu não estava sendo a filha forte. Eu estava sendo a mulher que escolheu existir por conta própria. 6 meses depois, quando Miguel e eu finalmente nos mudamos para a casa que ganhamos, senti algo no ar, algo que nunca havia sentido antes. Silêncio. Mas um silêncio limpo. Meu. Eu ajeitei as últimas caixas na sala, olhei pela janela e senti a brisa. Miguel chegou por trás e me abraçou. Finalmente em casa, ele disse. Sim. Finalmente. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu sabia o que essa palavra significava.